Seu sacrifício no exército não significa nada se você não cuidar da sua família, disse minha mãe, com a voz gélida, pouco antes de meu primo me empurrar através da parede de vidro. Enquanto os cacos se cravavam na minha pele, ouvi-a dizer a ele: diga apenas que ela escorregou. Ela sempre foi tão desastrada. Meu nome é Aya Bland. Até alguns momentos atrás, eu era uma ex-capitã do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Agora, eu não tinha certeza do que eu era. Fiquei ereto, meu treinamento em ação, no centro do solário, com vista para a garoa implacável de Port Blossom. O ar estava carregado com o aroma de terra molhada e do perfume caro da minha mãe. Sobre a mesa de mogno entre nós, havia um maço de papéis, uma rendição legal que meu primo Kalin acabará de me entregar. Seus olhos brilhavam com uma confiança gordurosa e imerecida. Não me mexi. Apenas mantive o olhar fixo nele, minha recusa como uma parede silenciosa e sólida. Minha mãe, Genevieve, soltou um suspiro longo e teatral. Era um som projetado para uma plateia, um suspiro que carregava o peso de sua decepção fabricada. Ah, querida, ela começou, sua voz como uma arma envolta em veludo. Era tão doce quanto mel sulista e tão fria quanto aço temperado. Seu sacrifício no serviço foi admirável, de verdade, mas não significa nada se você não sabe cuidar da sua família. As palavras não eram um conselho. Eram um veredito, um tiro certeiro, projetado para me despojar da única coisa que me restava, minha honra. Do outro lado da mesa, os lábios de Kalin se contorceram em um sorriso cruel. O olhar era inconfundível. Veja, até sua própria mãe acha que você não vale nada. E naquele momento de congelamento e silêncio, a verdade me atingiu com a força de um golpe físico. Não era uma discussão. Não era uma reunião de família. Era uma emboscada. O sinal foi um movimento quase invisível do queixo de Genevieve, uma ordem silenciosa de um comandante. Encorajado, Kalin se moveu. Ele não apenas empurrou, ele se acotovelou, jogando todo o seu peso morto no meu ombro. Meu equilíbrio, aprimorado em pistas de obstáculos e terrenos instáveis, falhou no piso de madeira polida da minha própria casa. Meu corpo foi arremessado para trás, meus braços se debatendo em busca de algo que não estava lá. Ouviu-se um estalo nauseante, o som da tensão cedendo, da integridade falhando. Então, um som que rasgou o ar, um estilhaçar cristalino ensurdecedor quando a parede de vidro do chão ao teto explodiu em 1000 facas brilhantes. Uma rajada de vento crua e úmida entrou, trazendo o cheiro de agulhas de pinheiro e terra úmida, chocando minha pele. Foi seguida por uma dor aguda e lancinante quando cacos de vidro perfuraram a carne do meu braço e bochecha. A lã quente do meu suéter de cachemira escureceu e molhou enquanto o sangue começava a escorrer. Mas a dor física, a queimação e a ardência, não eram nada. Era um eco abafado comparado ao choque absoluto de olhar para cima e encontrar os olhos da minha mãe. Não havia horror, preocupação, nenhum lampejo de amor maternal. Havia apenas um cálculo frio e distante. Eu não era mais sua filha. Eu era um problema a ser resolvido, um obstáculo em seu caminho. Genevieve e Kalin permaneceram imóveis, dois predadores observando sua presa caída. Observei a testa da minha mãe franzir levemente, mas não de preocupação por mim. Uma única gota vermelha brilhante do meu sangue havia se arqueado no ar e pousado na ponta imaculada de seu salto agulha preto Stuart Veitzma. Com um gesto de indiferença tão casual e horripilante, ela me prendeu a respiração. Ela tirou um lenço de seda da Hermes da bolsa. Inclinou-se, não na minha direção, mas na direção do próprio pé. Ela limpou com cuidado e meticulosidade a única gota vermelha. Ela não olhou para o meu rosto nenhuma vez. Aquele único gesto silencioso gritou mais alto que o vidro se estilhaçando. Me disse tudo o que eu precisava saber. Meu valor, medido e descartado naquele instante, era menor do que um par de sapatos. Você já teve um momento em que percebeu que significava menos para alguém do que um objeto? Se sim, você conhece o silêncio que se seguiu. Conte-me nos comentários se você já sentiu esse tipo de frio. Então ela se endireitou, com a compostura perfeita, e falou com Kalin, com a voz monótona e uniforme.
Diga apenas que ela escorregou, instruiu, como se ditasse uma lista de compras. Ela sempre foi tão desastrada. Uma mentira pré-fabricada, uma facada final na minha dignidade. Deitada ali, cercada pelos destroços brilhantes da minha vida, eu não chorei. A dor era um sinal distante. O choque era uma névoa. Mas algo mais se ergueu através dele, algo duro, agudo e familiar. O treinamento martelado em mina poeira e no calor de Fallujah assumiu o controle. A mente disciplinada de um capitão da marinha afastou o coração partido de uma filha. A emoção é um problema. A missão é tudo o que importa. Avalie a situação. Proteja o recurso. Recuo tático. Movi-me lenta e deliberadamente, levantando-me do chão. Ignorei o protesto agudo dos meus músculos, o render de vidro sob minhas mãos. Caminhei, firme e em silêncio, através do buraco aberto e irregular onde antes ficava a parede, para a chuva fria e purificadora. Não olhei para trás. Ouvi a voz da minha mãe, ríspida e autoritária, cortar o ar atrás de mim. Aí é, volte aqui agora mesmo. Suas ordens não significavam nada para mim agora. Eram apenas ruídos vazios. Sentei-me no banco do motorista da minha velha Ford F-150, a única coisa que era verdadeiramente minha. Minhas mãos, quando as coloquei no volante, tremiam, não de medo ou dor, mas de uma raiva reprimida e ardente que ameaçava me consumir. Mas a disciplina venceu. Sempre vencia. Coloquei a mão embaixo do banco do passageiro e peguei meu kit de primeiros socorros individual. Com calma metódica, abri um lenço antisséptico, com o cheiro forte e limpo de álcool. Cerrei os dentes enquanto limpava os cortes, com a respiração sibilante através do maxilar cerrado. Apliquei pressão e, em seguida, enfaixei as bandagens com maestria, os movimentos automáticos, arraigados por anos de prática. Com o trabalho feito, finalmente me permiti olhar pelo retrovisor. A casa, outrora meu santuário, meu lar familiar, me encarava de volta. Não era mais um lar. Era uma estrutura comprometida, um ambiente hostil. Era o marco zero, e a batalha para recuperá-lo estava apenas começando. Dirigindo para o norte pela Interestadual 5 em direção a Seattle, meu mundo se resumia ao bater rítmico dos limpadores de para-brisa e aos raios aquosos e distorcidos das luzes da cidade. A dor no meu braço era uma pulsação surda e persistente, uma âncora física para a ferida recente em minha memória. Cada lanterna traseira vermelha brilhando na chuva parecia uma gota do meu próprio sangue no asfalto escuro. A imagem da casa, a casa do meu pai, brilhou e depois desapareceu no espelho retrovisor. Eu quase conseguia sentir o aroma doce e terroso do cedro vindo da oficina dele, sentir o peso confortável da sua mão no meu ombro enquanto ele me ensinava a identificar os anéis de uma árvore. Aquele calor se dissolveu na névoa fria de Seattle, substituído por uma lembrança mais nítida, mais fria e gravada na minha alma. No dia do funeral do meu pai, Frank Bland, um suboficial aposentado da Marinha que serviu no USS Midway, tinha uma coisa clara: ele queria um enterro militar digno, com todas as honras. Eu tinha acabado de voltar de uma missão e assumi a missão de garantir que tudo fosse bem feito. Eu havia coordenado tudo com a guarda de honra da Marinha. Ainda sinto o peso daquela bandeira americana perfeitamente dobrada em minhas mãos, as 13 dobras, os triângulos firmes e solenes das estrelas e listras representando uma vida de dever. Segurá-lo foi um privilégio doloroso, uma mistura avassaladora de profundo orgulho e tristeza sem fim. Eu estava pronta para homenageá-lo. Mas minha mãe, Genevieve, tinha outros planos. Pouco antes do início do funeral, ela me levou para uma sala de velório privativa na funerária Greenwood, em Renton. O ar estava carregado com o aroma enjoativo de lírios brancos e rosas chacaras. Aí é, disse ela, com a voz num sussurro suave que não admitia discussão. Preciso que você diga àqueles marinheiros para tirarem a bandeira. Olhei para ela, a bandeira em meus braços de repente parecendo impossivelmente pesada. Do que você está falando? Este foi o último desejo do papai? Genevieve suspirou, seu rosto uma máscara de paciência cansada, como se minha dor fosse um inconveniente. É muito espalhafatoso, aí é.
muito abertamente patriótico. Não combina com os arranjos florais e a atmosfera elegante que estou tentando criar. Ela gesticulou ao redor da sala, para a performance de tristeza cuidadosamente organizada. Seu pai entenderia. Ela transformará o funeral do meu pai em um evento social. Sua bandeira, símbolo de seus 30 anos de serviço, de sua honra, de sua própria identidade, era apenas um acessório fora de moda. Eu a combatia, implorava, com a voz embargada. Era inútil. Genevieve já havia me enganado, preparando o terreno para sua farsa. Ela se movia por entre os grupos de enlutados, com a mão no braço de Kalin, sussurrando que eu estava confusa, que estava tomada pela dor, que meu TEP estava se agravando, que eu estava enganada quanto aos desejos do meu pai. Kalin estava ao lado dela, seu rosto era a imagem perfeita de preocupação solene, concordando com a cabeça. Ela sempre foi de exagerar nas coisas, ouviu murmurar para o nosso tio na frente da nossa família e amigos. Eu era retratada como a filha instável, o soldado quebrado interrompendo uma cerimônia sagrada. Fui silenciada, humilhada. Tive que ficar ali, impotente, assistindo enquanto carregavam o caixão do meu pai, vazio e sem adornos, sem a bandeira que ele havia conquistado 100 vezes. A dor de perdê-lo se multiplicou, aguçada pela dor da vergonha pública e do isolamento absoluto. Recolhi-me a um canto, um fantasma no funeral do meu pai, enquanto minha mãe e Kalin estavam no centro de tudo, recebendo condolências, desempenhando com perfeição seus papéis na peça trágica que haviam escrito. A lembrança desapareceu quando uma única lágrima quente escapou e percorreu meu rosto no anonimato frio do meu novo apartamento no Capitólio. Enxuguei-a, não com tristeza, mas com uma raiva feroz e ardente. Não era uma lágrima de fraqueza. Era fúria derretida. Finalmente entendi que o que aconteceu hoje, o empurrão, o vidro quebrado, não foi um incidente isolado. Foi o clímax de uma longa e sistemática campanha de traição, uma guerra de atrito contra a minha honra e a do meu pai. Minha mente voltou para a oficina dele. Eu era uma adolescente, tentando desajeitadamente ajudá-lo a invernizar uma velha cadeira de carvalho que ele estava restaurando. Ele parou minha mão, a sua calejada e firme, e disse: "Honra, aí é. Honra é como essa última camada de verniz. É transparente. É forte. E protege tudo por baixo. Você nunca deixa ninguém arranhar." Olhei para a linha vermelha, nova e irritada, no meu braço, aquele que eu tinha acabado de enfaixar. Eles a arranharam. Eles tentaram quebrá-la. Naquela noite, dormir foi impossível. A chuva batia em um ritmo constante contra a janela, um tambor sombrio para a guerra que eu estava prestes a travar. Abri meu laptop. A tela lançava uma luz pálida e determinada sobre meu rosto na escuridão. Meus dedos encontraram as teclas, mas as primeiras palavras que digitei não foram um pedido de socorro ou um registro da minha dor no diário. Era um objetivo de missão, um título: Operação Reivindicar Fort Bland. Operação Reivindicar Fort Bland não começou com advogados ou missões de reconhecimento. Começou com dores nas costas e a humilhante realidade da sobrevivência. Os primeiros dias em Seattle foram um teste de resistência, uma reentrada brutal em um mundo onde minha patente e meu histórico de serviço não significavam nada. Eu, um ex-capitão do Corpo de Fuzileiros Navais, aceitei os empregos que ninguém mais queria. Aprendi a improvisar, me adaptar e superar, não em um campo de batalha, mas na cidade extensa e indiferente. Meus dias eram passados em um centro de distribuição da Amazon em Kent. Era um mundo de pisos de concreto, luzes fluorescentes e o zumbido constante das esteiras rolantes. Eu andava quilômetros escaneando, levantando, embalando. Meus músculos, treinados para mochilas e patrulhas, gritavam em protesto contra o ritmo industrial repetitivo. Eu era apenas mais um trabalhador anônimo com um colete amarelo brilhante, uma engrenagem em uma máquina tão vasta que era estonteante. Cada caixa que eu embalava, cada etiqueta que eu escaneava, era um ato silencioso de desafio à voz na minha cabeça que sussurrava que eu era inútil. Minhas noites eram passadas em Fremont, em uma pequena academia independente. Depois que o último membro saiu, meu segundo turno começou. Empurrei um esfregão,
o cheiro forte de desinfetante no espaço vazio. Limpei espelhos manchados de suor, vendo uma dúzia de reflexos cansados de mim mesmo. Esfreguei banheiros e limpei equipamentos. Minhas mãos, antes firmes o suficiente para desmontar um rifle no escuro, ficaram calejadas em carne viva por causa da água sanitária e das esponjas de aço. Meus jantares eram comidos na solidão fria de um ponto de ônibus, com o frio cinzento e úmido da cidade penetrando em meus ossos. Uma lata de sopa aquecida no micro-ondas do meu minúsculo e vazio apartamento, um pão que tinha que durar a semana toda. A garoa persistente de Seattle parecia espelhar a solidão que me assolava, uma névoa pesada e constante. Mas, aos meus olhos, não havia desespero. Havia apenas o foco firme de uma missão. Cada gota de suor, cada músculo dolorido, era uma mensagem enviada diretamente para Genevieve e Kalin: você não me quebrou. Depois de 2 semanas dessa rotina incansável, recebi meus primeiros contra-cheques, um da Amazon, outro da academia. Fiquei sob o toldo de um banco americano, protegido da chuva, olhando para os números. O total era pouco mais de $800, $817,42, para ser exato. Não era nada, uma fração do que eu já tive, um erro de arredondamento no mundo de luxo da minha mãe. Mas, ao olhar para aqueles frágeis pedaços de papel, uma profunda sensação de reverência me invadiu. Não era apenas dinheiro. Era sagrado. Era uma moeda conquistada não por herança ou privilégio, mas por suor e perseverança. Era a moeda da minha sobrevivência, a primeira parcela da minha independência. Não depositei os cheques. Entrei e os descontei, pedindo notas pequenas ao caixa. Eu queria sentir aquilo. Parei na esquina e contei as notas de 20 e 10 gastas e amassadas, sentindo o peso físico da minha liberdade em minhas mãos. Naquela noite, não comi sopa enlatada. Passei pelo ponto de ônibus e entrei em um pequeno restaurante americano bem iluminado, daqueles com cabines de vinil vermelho e o cheiro de café e bacon frito pairando no ar. Deslizei para uma cabine, o vinil rachado frio contra minha pele, e pedi um bife Salisbury com uma porção dupla de purê de batatas e molho. Quando chegou, fumegante e substancioso em um prato grosso de cerâmica, comi devagar. Não foi apenas uma refeição. Foi uma cerimônia, uma homenagem pessoal por uma batalha travada e vencida. Minha presença silenciosa e diligente na academia não passou despercebida. O dono, um homem chamado Sully, era um ex-bombeiro grande, de ombros largos, com olhos gentis e cansados que já tinham visto demais. Ele raramente falava comigo além de um simples boa noite, mas às vezes eu sentia seu olhar em mim enquanto eu trabalhava. Certa noite, durante uma chuva torrencial, ele me encontrou no meu intervalo de 10 minutos, encolhida na pequena sala de descanso. Eu estava lendo um livro grosso e com as orelhas dobradas sobre direito imobiliário que havia comprado em um sebo, meus lábios pressionados em uma linha fina de concentração. As palavras eram densas, os conceitos estranhos, mas eu os ataquei como um manual tático. Sully apenas assentiu e foi embora. Imaginei que ele me achasse estranho. Na noite seguinte, quando cheguei para o meu turno, encontrei uma garrafa térmica em cima do balcão da copa. Ainda estava quente. Ao lado, um sanduíche de peru cuidadosamente embrulhado em um pão integral grosso. Um pequeno bilhete escrito à mão estava escondido ao lado, a letra era um rabisco grosseiro. Dizia: continue lutando. Parece que você está estudando para uma grande conquista. Aquela gentileza simples e inesperada fez o que todas as dificuldades e traições não conseguiram. Quebrou o gelo que havia se formado em volta do meu coração. Pela primeira vez em semanas, me senti visto, não como um fracasso, não como um caso de caridade, mas como um lutador, alguém que estava estudando para um grande desafio. Ele tinha razão. Fortalecido pelo incentivo silencioso de Sully e por uma nova ponta de confiança, decidi que era hora. A fase de reconhecimento da operação precisava começar. Peguei uma pequena parte do meu dinheiro suado e fui a uma loja de penhores no centro da cidade. Comprei um celular pré-pago barato e um laptop antigo e surrado. Não eram grande coisa, mas eram ferramentas. Eram armas. Naquela noite, no meu pequeno e silencioso apartamento, montei meu novo centro de comando.
O laptop zumbiu, sua luz fraca iluminando meu rosto determinado. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Não procurei o nome da minha mãe. Não procurei por Kalin. Seus padrões eram previsíveis. Eu precisava de uma aliada cuja lealdade fosse forjada não em sangue, mas em fogo. Digitei um nome diferente na barra de pesquisa, Zara Kincaid. Apertar Enter foi o primeiro passo para sair da escuridão. Foi o primeiro tiro disparado. Foi o momento em que parei de me defender e comecei a atacar. O endereço que Zara Kincaid me enviou levava a um antigo prédio de tijolos na Pioneer Square, uma daquelas estruturas históricas que sobreviveram a incêndios e terremotos. O escritório dela não era o que eu esperava. Não havia porta de vidro fosco com um nome escrito em stencil, nem armários de arquivo abarrotados. Parecia menos o escritório de um investigador particular e mais um centro de operações táticas. Era minimalista, limpo e eficiente, dominado por uma mesa grande e uma fileira de monitores exibindo fluxos de dados. A única decoração era uma bandeira emoldurada do Corpo de Fuzileiros Navais na parede. Zara estava de pé quando entrei, com seu cabelo curto e olhos penetrantes e inquietos que pareciam ver tudo. Ela parecia tão formidável quanto eu me lembrava. Não havia abraço, nenhum braço reconfortante no meu ombro. Não era o jeito dela. Não era o nosso. Ela apenas me deu um breve aceno de cabeça e empurrou uma caneca de cerâmica fumegante com café preto na minha direção. Era forte o suficiente para remover tinta. Relatório da situação, capitão, disse ela, com o mesmo tom de voz de uma década atrás em campo. Não havia piedade, nem condescendência, apenas respeito. E com aquele comando simples e direto, as comportas se abriram. Pela primeira vez, contei a história toda. Não gaguejei. Não chorei. Contei tudo como um relatório formal de ação, com a voz firme e clara. Comecei com o funeral do meu pai, com a bandeira desonrada, e terminei com o vidro estilhaçado e a visão arrepiante da minha mãe limpando meu sangue dos sapatos caros. Durante todo o tempo, Zara ouviu. Ela não interrompeu. Seu rosto permaneceu uma máscara neutra, seu olhar fixo no meu, absorvendo cada detalhe. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto. Prolongou-se por um longo momento, preenchido apenas pelo zumbido baixo dos computadores. Preparei-me para as perguntas, para a dúvida, para o ter certeza de que não entendeu mal, que eu esperava do mundo, da minha própria família. Em vez disso, Zara inclinou-se ligeiramente para a frente. Apontou um dedo único e firme, não para mim, mas para a cicatriz tênue em cicatrização na minha bochecha. Ferimento infligido por hostilidade, declarou, com a voz monótona e decisiva. Ela então se recostou, estreitando os olhos. Alvo identificado. Regras de combate serão estabelecidas. Apenas algumas palavras, um punhado de frases militares. Mas, naquele momento, foram as palavras mais curativas que eu já ouvirá. Ela não apenas acreditou em mim. Ela validou toda a minha realidade. Ela não viu uma filha desajeitada que escorregou. Ela viu um colega soldado ferido por um inimigo. Para alguém que fora sistematicamente questionada e rejeitada pela própria mãe, essa confiança incondicional foi como um balde de água fria numa queimadura. O imenso peso que eu carregava sozinha, o fardo esmagador da minha verdade, de repente pareceu mais leve. Estava reduzido à metade. Naquela noite, Zara não me deixou voltar para o meu apartamento vazio. Nenhum soldado fica para trás, disse ela simplesmente, pegando o casaco. Ela nos levou até Georgetown, um bairro industrial decadente no sul de Seattle, e parou em frente a um lugar chamado The Tin Hat. Era uma taverna antiga e modesta, o tipo de bar local que existia há gerações. Assim que entramos, senti uma sensação de conforto. O ar estava quente, com cheiro de madeira velha, cerveja derramada e cebola frita. Estava repleto do rumor baixo de conversas e risadas fáceis. Contra a parede mais distante, um lugar de honra estava reservado. Era uma parede de tijolos aparentes coberta com dezenas de retratos em preto e branco. O muro de honra, disse Zara, com a voz mais suave agora.
Era um memorial aos militares locais que haviam sido mortos em combate. Ela me levou até lá. Meus olhos percorreram os rostos, jovens homens e mulheres sorrindo em seus uniformes, congelados no tempo. E então eu o vi. Uma fotografia do meu pai, Frank Bland, tirada quando ele era apenas um jovem marinheiro. Seu uniforme da marinha estava impecável, seu sorriso largo e cheio de vida. Ele parecia invencível. Abaixo da foto, havia uma pequena placa de latão polido. Nela se lia: Suboficial Frank Bland, serviu com honra. Ali, naquele bar barulhento e humilde, cercado por estranhos, o legado do meu pai era reverenciado. A honra que minha própria mãe tão casualmente lhe tirara era orgulhosamente exibida para todos verem. Uma onda de emoção, quente e avassaladora, tomou conta de mim. Estendi a mão trêmula e toquei delicadamente o latão frio da placa. Uma lágrima solitária, que eu não sabia que estava segurando, escapou e rolou pela minha bochecha. Estávamos sentados no bar, tomando algumas cervejas, quando uma vibração quebrou a frágil paz. Era meu telefone antigo, aquele que eu guardava apenas para fins de monitoramento. A tela se iluminou com o nome de Kalin. Zara viu minha expressão mudar. Ela apenas assentiu, um comando silencioso para atender. Coloque no viva voz, ela murmurou. Respirei fundo e deslizei o dedo para atender. A voz de Kalin preencheu o pequeno espaço ao nosso redor. Não era raivosa nem exigente. Era um tom doce e meloso, o que ele usava quando queria alguma coisa. Graças a Deus. Onde você estava? Mamãe estava morrendo de preocupação. Ela estava chorando sem parar. Eu não disse nada. Escute, mana, ele continuou, a voz transbordando falsa preocupação. Volte para casa. Todo mundo sente sua falta. A gente consegue resolver isso. A frágil sensação de segurança que eu sentirá momentos antes foi arrancada de mim. A atmosfera acolhedora e reconfortante do bar de repente pareceu fria e exposta. A sombra longa e tóxica da minha família havia me alcançado, mesmo aqui neste santuário. Era um veneno que podia se infiltrar em qualquer lugar. Encerrei a ligação sem dizer uma palavra, com a mão fechada em punho tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. A batalha não estava apenas em Port Blossom. Ela me perseguira. Estava ali. E estava longe de terminar. Poucos dias depois do telefonema, me encontraram. Eu estava terminando meu turno de faxineira na Academia do Sul, com o cheiro de alvejante ainda impregnado nas minhas roupas, quando eles apareceram na porta. Foi uma visão chocante. Minha mãe, Genevieve, envolta num clássico sobretudo Burberry, parecia completamente deslocada contra o pano de fundo de esteiras desgastadas e pesos empilhados. Ela era um espectro de outro mundo, um mundo de clubes de campo e coquetéis. Atrás dela estava Kalin, com os ombros caídos e o rosto uma máscara de remorso cuidadosamente construída. Os olhos de Genevieve pousaram em mim, e ela imediatamente levou a mão ao peito, com uma expressão perfeita de alívio e dor. Disse ela, com a voz trêmula o suficiente para ser convincente. Graças a Deus que te encontramos. Ela se aproximou de mim, estendendo uma caixa de doces branca amarrada com uma fita azul caprichada. Fiz um bolo Lady Baltimore para você. Sempre foi o favorito do seu pai. O nome do bolo me atingiu como um golpe físico. Foi um golpe deliberado e calculado na parte mais sensível da minha memória, o bolo doce com toques de amêndoas que ela só fazia para o aniversário do meu pai. Era a lembrança de uma época em que quase nos sentíamos como uma família de verdade. Eu sei que estava errada, querida, continuou ela, com os olhos marejados de lágrimas na hora certa. Eu estava com tanto medo. Não estava pensando com clareza. Você consegue encontrar em seu coração a força necessária para perdoar sua velha mãe tola? A apresentação foi impecável, a voz trêmula, as lágrimas brilhantes, a sagrada oferenda de uma lembrança. E por um segundo traiçoeiro e doloroso, uma pequena parte esquecida de mim, a garotinha que passará a vida ansiando pelo amor da mãe, quis acreditar nela. Foi um lampejo desesperado e tolo de esperança na escuridão.
Convidaram-me para um café num pequeno café ali perto, um lugar com mesas redondas de mármore e o chiado de uma máquina de café expresso. Fui, contra a minha vontade, contra os avisos de Zara. Acho que só precisava ver a peça até ao último ato. Genevieve lançou-se num monólogo sobre as suas noites sem dormir, sobre o seu profundo arrependimento. Descreveu o remorso de Kalin em detalhes vívidos, como ele não conseguirá comer, como estava devastado pelo que tinha feito. Foi uma demonstração clássica de bombardeio de amor, um ataque implacável de afeição e desculpas concebido para baixar as minhas defesas. E assim que sentiu que me tinha amolecido, ela, casual e habilmente, lançou o anzol na água. Sabe, querida, o Kalin anda passando por um momento difícil com o seu último empreendimento, disse ela, com um tom leve, como se estivesse falando sobre o tempo. Ela tomou um gole delicado do seu café com leite. O projeto dele é tão promissor, uma verdadeira virada de jogo. Mas ele só precisa de um pequeno empréstimo ponte para superar o obstáculo final. O banco, você sabe como eles são, exige um avalista com ativos garantidos. É só uma formalidade, na verdade. Suas palavras flutuaram suavemente sobre a mesa, suaves e razoáveis. Mas eu senti uma armadilha de ferro invisível se fechando lentamente ao meu redor. Um medo frio percorreu minha espinha. Eles não vieram por mim. Não fizeram um bolo para mim. Vieram pela casa. Kalin se inclinou para a frente, os olhos arregalados com fingida sinceridade. É só uma assinatura, aí é. Só isso. Assim que o financiamento chegar, eu te pago em dobro. Podemos ser uma família de novo, mana, do jeito que nascemos. O pedido, feito de forma tão casual, tornava-se mais monstruoso a cada palavra. Nunca fomos feitos para ser uma família. Éramos um contrato tóxico, e eu só agora estava lendo as letras miúdas. Genevieve estendeu a mão sobre a mesa e colocou sua mão fria e bem cuidada sobre a minha. Seu toque parecia uma teia de aranha. Faça isso pelo seu pai, aí é, sussurrou ela, com a voz carregada de emoção. Ele jamais gostaria de ver sua família despedaçada daquele jeito. Era isso. Essa foi a gota d'água imperdoável. Eles o estavam usando. Estavam usando a memória do próprio homem cuja honra haviam profanado em seu próprio funeral. Estavam mantendo meu amor por ele como refém para alimentar sua própria ganância. A tênue centelha de esperança dentro de mim não morreu simplesmente. Foi violentamente extinta, deixando para trás nada além de cinzas frias e duras. Meus olhos, quando os levantei para encontrar os da minha mãe, pareciam pedaços de gelo. A névoa de esperança e confusão se dissipou, revelando a verdade nua e crua da situação. Olhei diretamente nos olhos dela, por trás da máscara de preocupação amorosa, e vi, não remorso, não amor, apenas uma ganância insaciável e sem fundo. Ela era um lobo em pele de cordeiro, e eu finalmente a ouvirá uivar. Lenta e deliberadamente, retirei minha mão de debaixo da dela. O calor da minha própria pele parecia estranho depois do seu toque frio. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. O movimento foi calmo, comedido. Não, eu disse. Minha voz não era alta, mas preenchia o espaço entre nós com um peso absoluto e inabalável. Não, nunca mais. O rosto de Genevieve congelou. Por uma fração de segundo, a máscara da mãe de coração partido caiu completamente, revelando a raiva crua e assustada que a escondia. Como você ousa, sibilou ela, a voz perdendo o tremor suave. Kalin começou a se levantar da cadeira, um rosnado baixo se formando em sua garganta. Aí é, não se afaste de. Não discuti. Não levantei a voz. Não precisava. Coloquei a mão no bolso, tirei uma nota de $10 e coloquei-a sobre a mesa para cobrir meu café. Então me virei e fui embora. Eu não estava correndo. Não estava fugindo. Estava me retirando estrategicamente de uma batalha que já havia vencido simplesmente por me recusar a lutar nos termos deles. Ao sair do café e entrar no ar puro e fresco de Seattle, uma profunda sensação de alívio me invadiu. Os últimos vestígios teimosos de ilusão haviam sido queimados.
Agora só restava a guerra. Quando voltei para o meu apartamento, não joguei nada. Não gritei contra um travesseiro. A raiva que fervilhava sob a superfície havia esfriado, endurecendo de um líquido derretido para algo afiado, concentrado e mortal. Minha dor havia se dissipado, deixando para trás o aço frio e duro da determinação. Fui direto para a pequena caixa de carvalho que meu pai fizera para mim anos atrás. Suas juntas eram perfeitas, a superfície lisa como vidro. Era onde eu guardava meus verdadeiros tesouros, não joias ou ações, mas coisas que importavam, minhas medalhas de serviço, um punhado de cartas, uma foto da minha unidade. Levantei a tampa, e um leve aroma de cedro e papel velho preencheu o ar. Meus dedos roçaram o tecido cuidadosamente dobrado do meu uniforme azul até encontrar o que procurava, um maço de cartas antigas amarradas com uma fita desbotada. Dentro, havia um envelope que eu não via há anos. Estava endereçado a mim, na Ilha Parris, datado da semana em que eu havia embarcado para o treinamento militar, mas nunca havia sido enviado. Sua caligrafia familiar e forte preenchia a página. A voz do meu pai, clara e firme, ecoava em minha mente enquanto eu lia as palavras: eles vão tentar te destruir, aí é. O mundo vai tentar, mas eles não sabem que você é feita do mesmo aço com que constroem navios de guerra. Nunca deixe ninguém, nem uma alma nesta terra, te dar um preço baixo. Nem mesmo sua mãe. A carta tremia em minhas mãos. Era uma mensagem do passado, uma ordem final do meu comandante, uma bênção póstuma para a guerra que eu estava prestes a declarar. Ao ler aquelas palavras, minha fúria fria se destilou em um único e puro objetivo. Não se tratava mais de uma casa. Tratava-se de honra. Tratava-se de resgatar o legado que meu pai me deixará, aquele que minha mãe tanto se esforçara para apagar. Eu lutava por ele agora e por mim mesma. Entrei imediatamente em modo de guerra. A pequena mesa da cozinha tornou-se meu centro de comando. Preparei toda a munição possível que tinha, uma cópia da escritura da casa, impressões de mensagens de texto antigas de Kalin, um longo histórico de reclamações dele pedindo dinheiro, extratos bancários que eu havia guardado mostrando um padrão de saques suspeitos de uma conta conjunta a qual Genevieve tinha acesso. Abri meu novo laptop. Não hesitei. Criei um arquivo criptografado, uma fortaleza digital para minha inteligência, e comecei a escrever. Documentei cada incidente, cada conversa manipuladora, cada ameaça velada que remontava a anos. Este não era um diário da minha dor. Era uma acusação. Era um dossiê de inteligência sobre o inimigo. Cada pequena mentira, cada promessa quebrada, cada ato de crueldade casual não era mais uma fonte de dor. Era uma bala, e meu pente estava ficando cheio. Mas mesmo com essas evidências preliminares, eu sabia que não conseguiria invadir a fortaleza sozinho. Um soldado é tão bom quanto sua unidade. Era hora de montar minha equipe. Peguei o telefone pré-pago descartável. A primeira ligação foi para Zara Kincaid. Ela atendeu no segundo toque. Zara, eu disse, com a voz fria e cortante. Não houve preâmbulo. A fase do bombardeio amoroso falhou. Eles mostraram a carta na manga. Preciso de reconhecimento completo, digital, financeiro, tudo o que você conseguir descobrir. Comece com Kalin Vance. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então a voz de Zara, tão eficiente quanto uma máquina bem lubrificada, entendido. Começando imediatamente. A segunda ligação foi para Julian Thorne, um consultor financeiro perspicaz e objetivo, especializado em trabalhar com veteranos, um homem que entendia que, para nós, segurança era mais do que apenas números. Julian, aqui é a IA Bland. Preciso que você faça uma auditoria completa em todas as minhas contas conjuntas e as congele imediatamente. E preciso que você comece a papelada para transferir todos os meus bens pessoais para um fundo irrevogável hoje mesmo. Considere feito, capitão, respondeu ele, com a voz calma e tranquilizadora. Enviarei os documentos para o seu e-mail seguro até às 17 horas. Uma ligação para informações de inteligência, outra para defesa financeira. A última ligação era a mais crítica. Era a artilharia.
Respirei fundo, me acalmando, e disquei o número de Silas Croft, um dos litigantes mais respeitados e temidos de Seattle. Ele era conhecido por seu comportamento tranquilo, sua mente estratégica e por desmantelar sistematicamente seus oponentes no tribunal. Uma voz calma e profissional atendeu. Escritório do Croft. Aqui é o capitão Aia Bland, eu disse, com a voz firme, minha patente um escudo e uma espada. Preciso falar com o Sr. Croft. É urgente. Após uma breve espera, uma voz profunda e confiante entrou na linha. Aqui é Silas Croft. Sr. Croft, comecei, preciso contratar seus serviços para uma guerra. Tenho provas. Tenho um objetivo claro e tenho a vontade de levar isso até o fim. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua mente estratégica. Então sua voz retornou, calma e ressonante, com uma força silenciosa. Capitão Bland, disse ele, meu escritório abre amanhã às 9 horas. Traga tudo o que tiver. Desliguei o telefone e fui até a janela. A noite de Seattle ainda estava escura, o céu um manto de nuvens impenetráveis. Mas, pela primeira vez desde que voltará para casa, pude ver um raio de luz no horizonte. É uma sensação incrível, não é? Aquele momento em que você para de reagir e começa a planejar seu contra-ataque. Se você já passou por um momento assim, em que decidiu retomar o controle, adoraria saber nos comentários. É um ponto de virada que todos devemos comemorar. Era o amanhecer, e eu estava pronto para isso. Precisamente às 9 horas da manhã seguinte, entrei no escritório de Silas Croft. Ficava em um andar alto de um arranha-céu no centro de Seattle, com uma vista panorâmica da Baía Elliott que exalava poder e sucesso. O espaço em si era impecável, organizado e exalava uma confiança silenciosa e letal. Não era um escritório para processos frívolos. Era um centro de comando para guerras de alto risco. Espalhei todo o meu dossiê sobre a vasta e polida superfície de sua mesa de conferências de mogno, os extratos bancários, as impressões das mensagens de Kalin, a cronologia dos eventos que eu havia meticulosamente reconstruído. Silas, um homem calmo e sereno, de terno sob medida e óculos de aro de tartaruga, examinava cada documento com a atenção meticulosa de um cirurgião estudando um raio-x. Ele não proferia chavões vazios nem palavras de conforto. Não era para isso que eu o estava pagando. Em vez disso, ele começou a fazer perguntas, cada uma delas um bisturi cortando minhas suposições, expondo minhas vulnerabilidades. Eles têm acesso à sua caixa de correio? Perguntou, sem tirar os olhos do extrato bancário. Eu não sei, eu acho. Alguém mais tem a chave da casa? Genevieve e Kalin. Quando foi a última vez que você verificou seu relatório de crédito? A pergunta pairava no ar. Eu nunca o havia verificado. Cada pergunta que ele fazia revelava um flanco em potencial que eu não havia considerado, uma nova frente na qual eles poderiam atacar. Eu estava tão concentrado na traição emocional que não tinha enxergado o cenário tático. Não se tratava mais apenas de uma casa. Era uma guerra de informação, e eu estava perigosamente exposto. No meio da nossa sessão de estratégia, a porta se abriu sem bater. Zara Kincaid entrou, toda profissional, e colocou um tablet na mesa em frente a Silas. Ela deslizou a tela, abrindo uma complexa teia de conexões que parecia uma teia de aranha. Kalin está se afogando, disse ela, com a voz monótona. Mas não em dívidas comerciais. Dívidas de jogo. Silas e eu olhamos para ela. Ele deve pouco menos de $80 mil a um agiota em Tacoma, continuou ela, apontando para um nome na tela. O cara tem uma reputação. Kalin precisa de dinheiro, e ele precisava para ontem. Essa nova informação mudou tudo. Explicava o desespero, a imprudência deles. Kalin não era apenas ganancioso. Ele estava apavorado. E um homem apavorado é um animal perigoso e imprevisível. Silas assentiu lentamente, absorvendo a informação. Isso explica a urgência, murmurou. Um homem desesperado comete erros. Como se tivesse sido avisada, Zara deslizou para outra tela.
Tem mais, disse ela. Genevieve teve 2 reuniões na última semana com um corretor de imóveis chamado Roderick Vance. O homem é um aproveitador, especialista em vender imóveis com disputa de propriedade. Ele é conhecido por forçar vendas rápidas e sujas. A armadilha estava sendo armada. Eles não estavam apenas planejando me pedir para assinar. Já estavam se preparando para vender a casa sem que eu percebesse, com ou sem o meu consentimento. Enquanto Silas e Zara analisavam as novas informações, minha atenção se voltou para a pequena caixa de carvalho que eu havia trazido comigo, aquela que continha as coisas do meu pai. Não sabia bem por que a trouxe, mas senti que precisava dele na sala. Folheei distraidamente um antigo livro-razão onde ele costumava registrar seus projetos de marcenaria, as páginas preenchidas com sua caligrafia elegante e forte. E então, escondido entre as 2 últimas páginas, meus dedos encontraram algo que não pertencia ali, um único documento dobrado. Abri-o com cuidado. Era um acordo escrito à mão, datado logo após minha partida para o acampamento de treinamento. Estava assinado por meu pai, Frank Bland, e minha mãe, Genevieve Bland. Fora autenticado por um dos antigos amigos do meu pai na Marinha. Fiquei sem fôlego ao ler o texto claro e simples. Em caso de meu falecimento, Frank Bland, a propriedade exclusiva da propriedade em Port Blossom será transferida para nossa filha, Capitã Aia Bland, como recompensa por seus serviços ao nosso país. Genevieve Bland tem o direito de residir na propriedade pelo resto de sua vida natural, mas não possui o direito de vender, transferir ou usar a propriedade como garantia para qualquer empréstimo. Li várias vezes. Minhas mãos tremiam. Não era apenas uma carta. Era um documento legal. Era um escudo que meu pai havia forjado para mim do além-túmulo. Era a arma suprema. Empurrei o papel para Silas sobre a mesa. Ele o pegou, examinando o texto com os olhos. Observei sua postura calma e profissional mudar. Uma luz lenta e brilhante começou a arder em seus olhos. Ele ergueu os olhos do papel, primeiro para mim, depois para Zara. Isso, disse ele, com a voz repleta de uma energia recém-descoberta e confiante, é tudo o que precisamos. Ele bateu no documento com o dedo indicador. O jogo mudou. Não estamos mais na defensiva. Estamos partindo para o ataque. Imediatamente, virou-se para o computador e começou a digitar, os dedos voando pelo teclado. Ele redigiu uma carta jurídica concisa e formal, mas não a endereçou a Genevieve ou Kalin. Ele a endereçou diretamente a Roderick Vance, o corretor imobiliário suspeito, e ao departamento de empréstimos do banco onde Kalin tentava obter um empréstimo. A carta foi um aviso, alertando sobre possíveis atividades fraudulentas e disputas legais iminentes relacionadas ao imóvel. Ele anexou uma cópia digitalizada do contrato autenticado em cartório. Clicou em enviar. A armadilha estava armada. Silas Croft recostou-se na cadeira e, pela primeira vez desde que o conheci, sorriu. Era um sorriso frio, cortante e predatório. E agora, disse ele, com um brilho perigoso nos olhos, nós nos recostamos e observamos os ratos correndo direto para nossa armadilha. O confronto não era mais uma possibilidade distante. Tinha hora e lugar, e estávamos prontos para ele. A reunião estava marcada para as 10 horas na sala de conferências de Silas Croft. O ar lá dentro parecia pressurizado, parado e pesado, como a atmosfera antes de uma tempestade. Do nosso ponto de vista, bem acima da cidade, as águas da Baía de Elliott pareciam frias e cinzentas. Sentei-me à cabeceira da longa mesa de mogno, com Silas à minha direita e Zara à minha esquerda. Éramos uma frente silenciosa e sólida. Não falamos. Tínhamos falado tudo. Agora só esperávamos. Genevieve e Kalin chegaram pontualmente, acompanhados de seu advogado, um homem elegante e confiante demais, vestindo um terno risca de giz caro demais para seu talento. Entraram com a arrogância de vencedores, acreditando plenamente que aquela era a negociação final, o momento em que finalmente me convenceriam a assinar a cessão da minha casa. Genevieve me ofereceu um sorriso condescendente e compassivo, o tipo de sorriso que uma rainha daria a um súdito difícil, mas, em última análise, impotente.
Que bom que você decidiu ser razoável, querida, disse ela, com a voz transbordando uma falsa magnanimidade que me arrepiou. Kalin, sempre seu fiel cachorrinho, nem sequer fez contato visual. Afundou-se numa poltrona de couro macia à minha frente, cruzou as pernas e recostou-se com um ar de superioridade presunçosa. Ele já estava gastando o dinheiro mentalmente, já planejando seu retorno triunfante da beira do fracasso. O advogado pigarreou, um som que pareceu ecoar no silêncio tenso, e começou sua apresentação. Apresentou o que chamou condescendentemente de uma oferta muito generosa. Eles me permitiriam, em sua benevolência, ficar com uma pequena porcentagem do preço de venda do imóvel. Era uma ninharia destinada a me apaziguar, algumas migalhas atiradas da minha própria mesa para me manter quieto. Ele falou com o tom lento e ponderado de um homem explicando algo simples a uma criança, como se estivesse me fazendo o maior favor da minha vida. Silas deixou que ele terminasse todo o discurso. Ele não interrompeu. Não discutiu nem se opôs. Quando o advogado terminou, Silas simplesmente, silenciosamente, deslizou o tablet de Zara sobre a mesa polida. Parou bem em frente ao advogado. Ele pressionou um único ícone na tela. A voz de Kalin, docemente enjoativa e transbordando de preocupação calculada, de repente preencheu o ambiente silencioso. Aí é, graças a Deus. Onde você estava? Mamãe estava morrendo de preocupação. Ela estava chorando sem parar. A gravação do bar continuou, cada palavra manipuladora e áspera ecoando nas paredes de vidro à prova de som. O ar crepitou. Então, Silas deslizou o dedo na tela. Uma série de mensagens de texto de Kalin apareceu, projetadas no grande monitor no fundo da sala, aquelas que vieram depois da ligação, quando sua doce atuação fracassou. Eram agressivas, exigentes e repletas de ameaças veladas. Você está sendo egoísta. Você nos deve isso. Não me faça ir te procurar. Observei o rosto de Kalin. A confiança presunçosa evaporou como névoa, substituída por um choque pastoso e apavorado. Seu advogado se enrijeceu, seu verniz profissional cedendo sob o ataque repentino e inesperado. Esta é uma gravação ilegal, vociferou, apontando um dedo acusador para o tablet, com a voz um pouco alta demais. Silas simplesmente deu de ombros, um pequeno movimento de desprezo. O Estado de Washington tem consentimento unilateral, disse ele, com a voz calma e serena, um contraponto frio à agitação do advogado. Completamente legal. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, com o olhar fixo no do advogado. E isso foi só o aperitivo. Zara falou pela primeira vez, com a voz baixa e firme, mas com a força de um ariete. Talvez devêssemos discutir suas dívidas de jogo, Kalin. Ela projetou uma nova imagem na tela, um fluxograma complexo mostrando uma série de transações financeiras erráticas e desesperadas, múltiplos adiantamentos de dinheiro de cartões de crédito com juros altos, empréstimos de casas de penhores com garantias inexistentes e, finalmente, uma grande transferência de uma conta que se sabia ser controlada por um notório agiota em Tacoma. O gráfico era seguido por uma foto de segurança granulada e com carimbo de data e hora de Kalin em um cassino subterrâneo, com um rosto pálido e suado, iluminado pelo brilho verde fantasmagórico de uma mesa de pôquer. Kalin parecia ter sido transformado em pedra. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía. Ele era um peixe no anzol, ofegante. O advogado esperto encarava a tela, seu próprio rosto agora uma máscara de descrença e horror. Mas Silas não tinha terminado. Ele enfiou a mão na pasta de couro, e as travas se abriram com um clique, como o de um ferrolho de rifle sendo puxado. Ele pegou um único documento dobrado. Deixou-o cair no centro da mesa. Ateiçou com um baque suave e final que pareceu selar o destino deles. E este, Senhora Bland, disse Silas, com um olhar fixo em Genevieve, é o testamento final do seu marido, aquele que a senhora convenientemente se esqueceu de mencionar. Ele deslizou o documento pelo mogno até o advogado deles. Um silêncio profundo e sufocante desceu sobre a sala enquanto o homem desdobrava o papel e lia o acordo escrito à mão. Observei a cor sumir de seu rosto. Vi seus olhos se arregalarem,
viu lampejo de puro pânico ao perceber a profundidade do buraco jurídico e financeiro que seus clientes haviam cavado para si mesmos. Ele sabia que estava tudo acabado. O jogo estava perdido. Checkmate. Kalin, finalmente saindo do seu estupor, virou-se para a mãe, a voz um sussurro desesperado e rouco. Mãe, faça alguma coisa. Diga alguma coisa. Genevieve olhou para o documento, depois para o rosto pálido do advogado, depois para a frente implacável e unida da nossa equipe. O cálculo em seus olhos era frenético. Eu podia ver seus instintos de sobrevivência, aprimorados ao longo de uma vida inteira priorizando a si mesma acima de todos os outros, a todo vapor. Ela era um animal encurralado e morderia a própria perna, ou a do próprio filho, para escapar. Ela se virou para Kalin. Recuou fisicamente, empurrando sua mão suplicante como se ele estivesse doente, uma evidência que ela precisava descartar. Eu não sei nada sobre isso, gritou ela, com a voz repentinamente estridente e feia, despojada de toda a sua elegância ensaiada. Apontou um dedo trêmulo e acusador para o próprio filho. Foi tudo culpa dele. Ele me enganou. É ele quem tem as dívidas. Ele me disse que essa era a melhor maneira de administrar o patrimônio. A aliança tóxica implodiu diante dos nossos olhos. Os dois, tão unidos em sua ganância minutos antes, agora se voltavam um contra o outro com uma crueldade patética e horripilante. Era o fim previsível e feio de uma parceria construída sobre mentiras e egoísmo. Eu já tinha visto o suficiente. Levantei-me, minha cadeira fazendo um som suave e arrastando no chão. Não olhei para eles. Não lhes disse uma palavra. Eles não eram mais problema meu. Eram apenas dois ratos em uma armadilha que eles mesmos criaram. Olhei para Silas, que me deu um pequeno, quase imperceptível, aceno de vitória. Nosso trabalho aqui está feito, eu disse, com a voz clara e firme. Então, virei as costas para eles. Saí da sala, deixando para trás os destroços, os gritos, as acusações e as mentiras patéticas e desvendadas. Deixei-os se afogar nas cinzas de uma família que acabará de se incendiar. No dia seguinte à reunião, não me senti triunfante. Não havia euforia, nem onda de vitória. Havia apenas um vasto e profundo vazio. A adrenalina da batalha havia se esvaído completamente, deixando para trás uma exaustão profunda que se infiltrou em minha alma. A guerra havia terminado, mas o campo de batalha estava silencioso e desolado. Dirigi sem rumo, acabando por me ver rumo ao oeste, em direção à água. Acabei no Discovery Park, estacionei minha caminhonete e caminhei pelas trilhas até chegar à costa do Puget Sound. Encontrei um grande tronco de madeira flutuante, desgastado pelo tempo, polido por anos de sal e ondas, e sentei-me. A água cinzenta batia suavemente contra a praia rochosa, o céu um manto de um branco opaco. O ar estava fresco e limpo. Fiquei ali sentada por horas, apenas observando a maré, e finalmente me permiti sentir tudo sem julgamento, o profundo alívio pelo fim da luta, a exaustão devastadora e, por baixo de tudo, uma tristeza profunda e dolorosa. Não era tristeza por Genevieve ou por Kalin. Era tristeza por mim, pela garotinha que passará a vida inteira tentando conquistar o amor de uma mãe, pela família que poderia ter sido, aquela que existira apenas na minha esperança. Eu havia vencido. Mas a vitória tinha um gosto amargo e solitário. A ordem judicial foi cumprida. Genevieve e Kalin tiveram 48 horas para desocupar o local. Meu telefone vibrou uma última vez, uma notificação que eu já esperava, uma última mensagem de voz da minha mãe. Hesitei, então apertei o play, precisando ouvir o eco final da voz dela. Não era mais a ordem ríspida de uma matriarca, nem a doçura enjoativa de um manipulador. Era fraco, choramingas, um apelo patético e desconexo, repleto de história revisionista, uma ladainha de todos os sacrifícios que ela fizera por mim, retratando-me como a criança ingrata e monstruosa. Terminava com uma frase familiar e arrastada, uma viagem de culpa que ela usará durante toda a minha vida, depois de tudo que fiz por você. Escutei até o final. Não senti raiva. Não mais.
Apenas uma pena distante clínica por uma mulher tão presa em suas próprias mentiras que não conseguia mais enxergar a verdade. Não retornei a ligação. Não salvei a mensagem. Simplesmente segurei o dedo na tela, vi o pequeno ícone de lixeira aparecer e a apaguei para sempre. Então, digitei as informações de contato dela e apertei bloquear. Não foi um ato de raiva. Foi uma amputação necessária. Foi como amputar um membro doente para salvar o resto do corpo. Alguns dias depois, voltei para a casa em Port Blossom. O tribunal confirmou que estava vazia. Ao entrar, o aroma fraco e enjoativo do perfume caro de Genevieve ainda pairava no ar, uma lembrança fantasmagórica de sua presença. Passei pela sala de estar, pela sala de jantar e fui direto para os fundos da casa, para a oficina do meu pai. Abri a pesada porta de madeira. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. O ar cheirava a paras de pinho, óleo de linhaça e trabalho antigo e honesto. Suas ferramentas estavam penduradas ordenadamente no painel perfurado da parede, cada uma limpa e em seu devido lugar. E ali, em sua bancada, estava uma pequena cadeira de balanço inacabada. Ele começara a construí-la depois que eu mencionei, apenas uma vez, a ideia de adotar uma criança algum dia. Era um sonho que eu mal havia expressado em voz alta, um futuro que nunca se realizará. A cadeirinha era feita de carvalho maciço, com suas peças cuidadosamente unidas, mas ainda não lixadas ou polidas. Era um símbolo da esperança de um avô, um futuro que ele nunca chegou a ver. Afundei no chão, a serragem macia sob meus joelhos. Estendi a mão e puxei a cadeira inacabada para o meu colo, abraçando sua estrutura áspera e resistente contra o peito. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, chorei. Não foi um grito de raiva ou frustração. Foi um grito de pura e genuína dor. Chorei pelo meu maravilhoso e honrado pai. Chorei pela menininha dentro de mim que finalmente havia parado de esperar que sua mãe a amasse. Chorei pelo fantasma da família que poderia ter existido, mas nunca existiu. Foi uma despedida final e angustiante de um sonho que eu tive que deixar morrer. Quando as lágrimas finalmente cessaram, deixando-me vazia e calma, levantei-me. Peguei um pedaço de papel da bancada do meu pai e seu lápis de carpinteiro de ponta chata. Não escrevi uma carta para minha mãe. Escrevi uma para mim mesma: eu me perdoo por procurar o amor em um lugar árido. Eu me perdoo por ficar em silêncio por tanto tempo. A partir de hoje, meus limites são de aço. Esta porta está fechada. Dobrei o bilhete em um pequeno quadrado e o guardei bem fundo na estrutura inacabada da cadeira de balanço, uma promessa silenciosa ao meu pai e à pessoa que eu estava me tornando, uma base para uma nova vida. Então, peguei meu celular. A guerra judicial havia acabado. Agora a reconstrução poderia começar. Percorri meus contatos e fiz uma ligação. Olá, disse eu, com a voz clara e firme. Estou ligando para pedir um orçamento de uma construtora. 6 meses depois, a casa em Port Blossom estava transformada. O buraco enorme na varanda, antes uma cicatriz de traição, agora era uma parede sólida com uma grande e bela janela saliente que dava para o jardim. A casa em si havia sido repintada de um azul ardósia relaxante, a cor do mar em um dia nublado. Mas a mudança mais significativa não estava na estrutura. Estava no espírito. Estava na placa de carvalho artesanal pendurada na entrada, com letras esculpidas com cuidado. Dizia: a fortaleza insípida, um refúgio para veteranas. Os sons de martelos e serras já haviam desaparecido há muito tempo, substituídos por algo muito melhor, o som de risos e conversas tranquilas. O aroma opressivo do perfume de Genevieve havia desaparecido, substituído pelo cheiro de café fresco e pão assando. A casa não era mais um monumento à traição. Era um santuário de cura, um porto seguro para mulheres que, como eu, navegavam pelas águas difíceis do retorno ao lar. Era uma fortaleza construída não de pedra, mas de compreensão e resiliência compartilhadas. Eu estava no jardim, ajoelhado na terra macia e escura ao lado de uma jovem veterana do exército chamada Maria. Ela havia chegado havia apenas uma semana, e seus olhos ainda continham aquele olhar assombrado e distante que eu conhecia tão bem.
Estávamos plantando um arbusto de rododendro, um presente que chegará junto com uma carta escrita à mão por Sully. Ele me contou que minha história havia inspirado sua esposa, que também havia sobrevivido a uma família tóxica, e que eles queriam contribuir para um novo jardim. O rododendro, a flor do estado de Washington, parecia o símbolo perfeito de uma nova vida criando raízes em solo nativo. Não conversei com Maria sobre combate ou trauma. Conversei com ela sobre solo, sobre a maneira de soltar delicadamente o torrão de raiz sem causar estresse. Mostrei a ela como construir um pequeno monte de terra para sustentar a planta. Leva tempo, disse a ela, com a voz suave. Às vezes, as raízes precisam de um tempo para aprender a confiar no novo solo, mas eventualmente, disse eu, dando tapinhas no solo ao redor da base da planta, ela florescerá. Ela olhou para mim, com um brilho de compreensão nos olhos. Sabia que eu não estava falando apenas do rododendro. Naquele momento de silêncio, transmiti a lição mais importante que havia aprendido: o poder da paciência e a crença inabalável na possibilidade do renascimento. Naquela noite, eu estava na oficina do meu pai, o lugar que agora parecia o verdadeiro coração da fortaleza. A pequena cadeira de balanço de carvalho estava pronta. Lixei-a até ficar lisa como seda e apliquei camada após camada de verniz, exatamente como meu pai me ensinara. Sua superfície brilhava com um brilho quente e profundo. Não era mais um símbolo de um futuro perdido. Era um presente por um futuro encontrado. Seria dado ao primeiro bebê nascido de um morador da fortaleza. Sentei-me na bancada do meu pai, abri meu laptop e vi um e-mail de Silas Croft. Era uma atualização simples e factual. Registros públicos mostravam que Genevieve agora morava em uma modesta instituição de cuidados financiada pelo Estado. Kalin, após declarar falência, havia se mudado para outro estado, desaparecendo no vasto anonimato do país. Eles não haviam sido derrotados em um momento de glória. Simplesmente haviam desaparecido como fantasmas. O poder que tinham sobre mim havia desaparecido e, sem ele, não eram nada. Fechei o laptop. Não senti nenhuma onda de prazer vingativo, nenhuma alegria triunfante. Senti apenas uma paz final, profunda e duradoura. Preparei uma xícara de chá e saí para a varanda dos fundos. O sol estava se pondo sobre o Puget Sound, pintando as nuvens em tons de laranja e roxo. O ar salgado se misturava ao cheiro delicioso e defumado de um churrasco. Zara estava na churrasqueira, virando hambúrgueres, rindo com Sully, que se tornará um voluntário regular. Algumas das outras mulheres estavam montando uma longa mesa de piquenique, suas vozes e risos carregados pela brisa da noite. Encostei-me na grade, com a caneca quente nas mãos, e as observei. Observei aquela família incrível, resiliente e linda, forjada no fogo da experiência compartilhada. Minha família escolhida. Um sorriso lento se abriu no meu rosto. Eu não tinha apenas reconquistado uma casa. Eu havia assumido um lugar de destruição e o reconstruído em um legado de força. Eu havia encarado a noite mais escura da minha vida e me recusado a deixá-la me consumir. Em vez disso, eu havia construído o meu próprio amanhecer. E essa foi a maior vitória de todas. E assim, construí meu próprio amanhecer. Não foi fácil, e as cicatrizes ainda estão lá, não na minha pele, mas mais profundamente. Elas são um mapa de onde estive. Mas não ditam mais para onde estou indo. Minha história é a prova de que a fortaleza mais importante que você pode construir é aquela dentro de si mesmo, com limites de aço e uma base de autoestima. Se a minha jornada ressoou com você ou se você já teve que lutar para recuperar a sua paz, por favor, deixe que esta história seja um lembrete de que você não está sozinho. Sua força é real. Para mais histórias sobre resiliência, sobrevivência e a descoberta do seu próprio amanhecer, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas jornadas importantes com outras pessoas que precisam ouvi-las.